Olá! Hoje vamos aprender 3 padrões de gráficos: ombro, cabeça-ombro, triângulo e bandeira. Esses padrões são uma representação visual do fluxo de capital dos investidores institucionais. Você consegue ler quando comprar e quando vender. No entanto, negociar apenas com base em padrões pode ser arriscado, pois historicamente há muitos casos em que os padrões falham. Sabe-se que a confiabilidade de um sinal aumenta significativamente quando o volume de negociação, a tendência e o tempo são confirmados juntos. Hoje vamos aprender o conceito de cada padrão e procurá-los diretamente no gráfico diário de criptomoedas na tela agora. Confira se o mesmo sinal aparece no seu gráfico. Então, vamos começar? O ombro cabeça-ombro é um sinal de que a alta está acabando. Ele é formado por 3 picos, lembrando o formato de ombro-pescoço-ombro de uma pessoa. O ombro esquerdo sobe, depois a cabeça sobe ainda mais alto do que ele, e por fim o ombro direito para em uma altura ligeiramente inferior à do ombro esquerdo. A linha imaginária que une os fundos dos 2 ombros é chamada de linha de pescoço neckline. É uma linha de suporte e uma linha de defesa que os compradores pretendem defender. O rompimento da linha de pescoço significa que os compradores não conseguem mais sustentar o preço, indicando que uma queda está prestes a se intensificar. Procure diretamente no gráfico o padrão dos 3 picos recentes. O preço-alvo é simples. Significa que, medindo a distância da altura da cabeça até a linha de pescoço, o preço pode cair ainda mais essa mesma distância abaixo da linha de pescoço. O maior erro de um trader iniciante é entrar assim que o padrão aparece. Enquanto o ombro direito está se formando, é impossível saber se aquilo realmente será um ombro cabeça-ombro, pode ser uma bandeira ou um simples repique. É preciso esperar por um candle que rompa claramente a linha de pescoço, um candle cujo preço de fechamento fique abaixo dela. Este é o candle de confirmação. Em seguida, se o preço subir de volta até a linha de pescoço e sofrer resistência, só então você poderá confirmar que o sinal de venda é verdadeiro. Essa verificação extra é chamada de reteste. O custo de esperar alguns dias é mínimo, mas o prejuízo ao entrar de forma errada é muito maior. A paciência é a melhor gestão de risco. Existem 3 tipos de triângulos: triângulo ascendente, triângulo descendente e triângulo simétrico. O triângulo ascendente tem o teto plano e o fundo subindo gradualmente. É um sinal de que os compradores continuam ganhando força, normalmente preparando-se para romper para cima. O triângulo descendente é o oposto. O teto desce gradualmente e o fundo é plano. Significa que a pressão de venda está aumentando, sendo um sinal de preparação para cair. O ponto em comum de todos os triângulos é a redução da volatilidade, como se estivessem recuperando o fôlego. Logo em seguida, um grande movimento acontece. Analise a faixa de preço atual que está lateralizada no gráfico usando um triângulo. Se houver rompimento com volume de negociação decrescente, pode ser um sinal falso, portanto não deixe de verificar o volume no momento do rompimento. A bandeira é uma pausa curta dentro de uma forte tendência, parecida com uma pequena bandeira em cima de um mastro, alta ou queda acentuada. Em uma tendência de alta, a bandeira é um respiro, correção, o preço sobe rápido, recupera o fôlego e depois volta a subir. É um formato de recarga após o descanso. Em uma tendência de baixa, a bandeira é um repique. O preço cai rápido, sobe um pouco e depois volta a cair, sendo uma parada no meio do caminho da queda. A característica mais importante da bandeira é o seu período, que geralmente termina em 1 a 3 semanas. Se for mais longo, já se trata de outro padrão ou de consolidação lateral. A bandeira é um padrão de continuação de tendência. Se o volume de negociação no momento do rompimento da bandeira for semelhante ao volume no momento do mastro, é muito provável que a tendência original continue. Todos os 3 padrões têm algo em comum: o volume. O volume representa a quantidade total de negociações de compra e venda em um determinado período.
O rompimento da linha de pescoço no ombro cabeça-ombro, a ruptura no triângulo e a retomada na bandeira, todos esses momentos de sinal devem vir acompanhados de volume para que sejam confiáveis, assim como um protesto não pode acontecer com apenas algumas pessoas. Quando o volume está alto, é um sinal de que mais participantes do mercado estão alinhados na mesma direção. Se o preço se mover sem volume, a confiabilidade do sinal é baixa. Em geral, quando o volume no instante do sinal supera 1,5 multiplicação a média dos últimos 20 dias, a confiabilidade fica maior. Mas esse 1,5 multiplicação é só uma regra de experiência dos analistas de gráficos, não uma lei. Então você deve analisar de forma flexível conforme o ativo e o cenário do mercado. Se você olhar o perfil de volume ou indicadores de volume junto, a decisão fica mais precisa. Verifique as barras de volume abaixo do padrão no gráfico. Os 3 padrões que você aprendeu hoje são sinais que analistas de gráficos citam há cerca de 100 anos. Mas hoje, com o trading de inteligência artificial e a maior eficiência do mercado, alguns acreditam que a confiabilidade dos padrões diminuiu. Por isso, você deve sempre combinar seu backtesting com gestão de risco. Princípio mais importante: espere a vela de confirmação. Alguns dias de paciência são o melhor seguro contra perdas. O essencial é aguardar até que o suporte ou resistência seja testado novamente. Coloque o stop logo acima da resistência do padrão e, para o alvo, use a altura da ruptura do padrão, ajustando ao seu ratio risco-retorno. Esta aula tem fins educacionais, e todas as decisões e responsabilidades de negociação são suas. Recomendo que você faça backtesting suficiente e verifique tudo antes de operar de verdade.